Lucas capítulo 11, nós vamos ver a parábola do amigo importuno. Lucas 11 a partir do verso 5. Onde tivemos o nosso culto, agora estamos conseguindo acesso aí ao YouTube, né? Então podemos transmitir aí via YouTube e Facebook. Uma semana abençoada para todos. Amém? Vamos meditar nessa palavra do Senhor. Lucas capítulo 11. E eu peguei aqui uma versão da Almeida, né? Faz tempo que eu não tenho contato, né, com essa tradução da Almeida, e ela traz muito do português de Portugal, né? E eu vou ler aqui, tentar esses verbos que é colocado aqui, né, que não são muito usuais. Oséias, a paz, meu querido, saudade de você. Então vamos lá, Lucas capítulo 11, a partir do verso 5, que diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o de que tiver necessidade. Amém? Eu falei que essa versão traz aqui, né, uma conjugação verbal que não é muito usual nossa, né? Dar-lhes, tos dar. Mas era a versão que tínhamos antes, né? Hoje nós temos aí a NVI e algumas versões que já traz uma tradução mais usual nossa. Mas isso não desmerece, né, essa parábola tão maravilhosa de Jesus, esse ensinamento sobre a oração. Neuzinha, a paz, seja bem-vinda aqui. Ciro, Isabel, a paz, Deus abençoe vocês. Daisy, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essa parábola Jesus contou, né, em resposta a um pedido dos seus discípulos que perguntou para ele, ou que pediu a Jesus: ensina-nos a orar. E é interessante, né, que Jesus, ele realizou muitas coisas enquanto esteve aqui como homem, né, na terra. Realizou milagres. Jesus, um pregador eloquente, né, como nós vemos aqui nas suas parábolas. Jesus realizou milagres, Jesus visitou pessoas, mas nós não vemos, né, os seus discípulos perguntando: Senhor, nos ensina a fazer milagres, Senhor, nos ensina a curar, Senhor, nos ensina a pregar. Mas algo em Jesus chamou tanto a atenção dos discípulos que eles perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. Como é que Jesus orava, né? Como é que Jesus intercedia ao Pai? E aí já é muito interessante também, né? Porque Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, Jesus teve uma vida de oração. Como que, se Jesus orava, nós não vamos orar? Hoje ele que está à direita de Deus, né, o sumo sacerdote, o bom pastor, o sumo pastor, mas Jesus, como homem, tinha uma vida de oração. Uma vida tão impressionante de oração, que aqui no capítulo de Lucas, no início do capítulo, diz que Jesus, após um período de oração, Jesus estava num lugar, Jesus estava orando. Então, antes mesmo do discípulo pedir a Jesus para lhe ensinar a orar, Jesus já estava ensinando eles a orar. Jesus estava ensinando eles a orar pelo exemplo. Jesus orava para que os seus discípulos orassem. E a oração de Jesus, a vida de oração de Jesus,
era tão maravilhosa ao ponto de despertar nos discípulos o desejo de aprender a orar como ele orava. Então eles perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. E é isso que Jesus está fazendo aqui, está ensinando os discípulos a orar. Leandro, seja bem-vindo, que está aqui nos acompanhando. A minha prima Cleide, que também está aqui. Karina, a paz, querida. Saudade de vocês. Que Deus continue conduzindo aí a vida de vocês. Gente, se você estiver triste, quiser sair de uma depressão profunda, gasta um tempinho aí, ó, com a Karina, que você com certeza vai dar muitas risadas, vai levantar o seu humor. A Karina tem esse dom maravilhoso de fazer as pessoas sorrirem, né? Que seja bem-vindo aqui. Guilherme, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, esta parábola trata sobre a oração. A resposta de Jesus a esta oração, a este pedido, né? Quando os discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a orar, é a conhecida oração do Pai Nosso, que Jesus ensina eles a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, tão conhecida, só que Jesus não para aqui. Ele não queria simplesmente ensinar para eles uma reza, né? Algo que eles iam repetir ao ponto de repetir sem consciência. E Jesus continua ensinando, respondendo a eles com essa parábola, a parábola do amigo importuno, né? Que ele vem ensinando eles a orar. Então Jesus dá sequência, e é interessante que o Evangelho de Lucas, né, dos 4 evangelhos, é esse evangelho que mais entra nesse assunto, o assunto sobre a oração. Inclusive é Lucas que conta aqui 2 parábolas, né, sobre a oração, que é a parábola do amigo importuno, essa que estamos vendo, e também a parábola do juiz iníquo. E só Lucas, né, apresenta essas 2 parábolas. E aí nós vemos a ênfase, né, que ele dá para a oração. E entre as coisas que Lucas retrata aqui, né, tem Lucas 5,16, onde ele fala assim, ó: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então ele está mostrando aqui a forma como Jesus conduzia, né, a sua vida de oração. Ele ia para um lugar calmo, tranquilo para orar. Faz quanto tempo que você não faz isso? De repente você tem essa prática, né? Mas de ir para um lugar especificamente para orar. Olha, eu vou sair, eu vou no lugar, eu vou procurar um lugar tranquilo, onde ninguém vai me interferir, né? Não teremos ali o barulho da televisão, do celular, não teremos ali a importunação de alguém nesse momento, a sós com Deus. Você tem tirado esse tempo com Deus? Jesus fazia isso. Ele procurava um lugar tranquilo para ali falar com Deus, orar, se relacionar com o Pai. Tem um outro texto aqui, Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Uma noite inteira orando a Deus. Jesus tinha práticas de oração que impressionavam. Por isso os discípulos vêm e pede: ensina-nos a orar. Lucas também vai relatar isso em Lucas 9,18, Lucas 9,28. Então ele dá esse foco, né? A vida de oração que Jesus tinha. E nesta parábola diz que essa parábola ela trabalha os dois lados. Jesus nos coloca dos dois lados desta. Ele nos coloca como o amigo que vai pedir algo, né, emprestado, nesse caso aqui o pão, e ele nos coloca também daquele que recebe o pedido de alguém, porque ele diz assim, ó: qual dentre vós, tendo um amigo,
e esse lhe for procurá-lo à meia-noite. Então Jesus começa nos colocando como aquele que é procurado. Alguém vem nos procurar pedindo alguma coisa. Então ele traz essa visão. Olha, se alguém for te procurar de noite, à meia-noite, te pedindo alguma coisa, e essa pessoa fica lá te importunando, você não vai atender essa pessoa, esse amigo seu, né? E depois ele, sutilmente, no meio da parábola, ele nos coloca na outra posição, aquele que vai pedir. E aí ele vai dar ênfase a isso. Mas Jesus trabalha aqui a empatia. E dos dois lados. Uma hora nós temos necessidade, outra hora outros têm necessidade. Então Jesus consegue nessa parábola nos colocar em todos os personagens aqui, né? Ele vai mudando de figura e nos colocando no papel dos dois personagens. E eu quero falar agora sobre o amigo. Ele diz aqui que nesse primeiro papel que nós somos, na verdade esse é o papel de Deus. Jesus coloca, nos dá um olhar de Deus. Jesus nos coloca no lugar de Deus, recebendo alguém à sua presença. Ele quer que a gente tenha essa empatia e que a gente nos coloque na visão de Deus. E aí ele vai aplicar também a figura do pai, né, que tendo filho, o filho que pede alguma coisa, qual é o pai que ama o filho e vai lhe recusar? Para que a gente possa entender um pouco como Deus olha para nós, que Deus não olha, né, como um Deus zangado, um Deus que não quer demonstrar para nós o seu favor, mas um Deus que tem, né, o coração aberto para abençoar, para realmente dispor, né, do seu favor. A Luzia está aqui comentando, né, que aqui os pássaros cantando. Eu estou aqui no quintal da minha irmã, né, aqui em Guaianazes, e realmente pela manhã aqui é assim, né, esses pássaros cantando, esse clima gostoso que temos aqui. E então este olhar, né, de um Deus amoroso, é isso que Deus quer que a gente entenda. Deus é o amigo aqui. O amigo que vamos procurar diante de uma necessidade. Deus se apresenta como esse amigo. Temos uma necessidade, a quem recorremos? Deus espera que nós recorremos a Ele. Sim, Deus espera que nós vamos pedir a Ele. Tendo um amigo, esse amigo, e maravilhoso, né, para nós termos esse amigo. O mestre, né, Jesus, ele destaca aqui essa figura, a figura do amigo. O amigo que pode socorrer, o amigo que pode atender, o amigo que tem para dar, o amigo que tem a fartura, né? E se nós procurarmos a Ele, encontraremos aquilo que nós necessitamos. Deixa eu ligar aqui o carregador, senão vou ficar sem bateria aqui. E falando em bateria, né? É o amigo que recarrega a nossa bateria. Então, esse amigo pode nos socorrer. A referência aqui nessa parábola é Deus. Deus é o amigo que tem para nos suprir. Miss Lene, tá tudo bem por aí? Deus abençoe sua vida. Vida de pastor é assim, você vê uma das ovelhas entrando aqui, você já quer saber como é que elas estão. Inclusive a nossa irmã Dirce me ligou aqui minutos antes de eu entrar na live. Eu disse: irmã Dirce, eu já te ligo aí, que eu tô a semana inteira, né? Na verdade eu já estou há um bom tempo querendo falar com ela. Ela me retornou hoje, terminando aqui a live, eu já ligo para ela. E aí, queridos, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Estou falando sobre oração, mas ore, né, pelos os anciões, né, o pessoal mais de idade, o pessoal do grupo de risco. E se você se lembrar de alguém, né, converse com as pessoas, procure, né, aqueles que a gente não vê interagindo conosco aqui. Vamos ter esse cuidado, né, com os nossos irmãos. E aí, o que esse amigo tem? Ele tem pão, né? Aqui, na verdade, esse amigo tem qualquer coisa que precisamos, mas na parábola aqui, ele fala do pão. E nós sabemos que Jesus é o pão da vida. E Jesus vai trabalhar em torno do pão. Assim como na oração do Pai Nosso, né, nós falamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, né, que representa o alimento, representa tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual. E esse amigo tem
as duas coisas. Ele tem aquilo que nós precisamos para o nosso físico e só Ele tem aquilo que nós precisamos para o nosso espírito. Na oração do Pai Nosso, nós falamos: o pão de cada dia nos dai hoje. Abraão, né, ele disse a Isaac, o seu filho, algo sobre Deus. Ele chamou Deus de Jeová Jireh, que quer dizer o Senhor proverá. Então Deus é esse Senhor provedor. Deus, ele tem a provisão para nós e ele espera que nós venhamos procurá-lo para receber dele, né, que é essa fonte inesgotável de provisão. Por isso que o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eli está pedindo oração pelos pais dela, né? E vamos orar sim pela saúde deles, né, para que Deus venha aí sustentar aí esses pastores tão abençoados. Deus é o provedor. Lá em Tiago 1,17, ele diz que toda boa dádiva, né, vem dele, todo dom, o dom perfeito vem do Senhor. Então é ele que tem a dádiva, né, e ele que tem o dom perfeito. E o Senhor é esse Deus provedor, esse amigo que tem o socorro para nós. E aqui, né, na figura dos pais humanos, Jesus diz que o pai, mesmo sendo mau, sabe dar boas coisas aos filhos. E quanto mais Deus, né, Deus, o Pai Celeste, Deus que não ama, Deus é amor, porque Ele não nos daria a quem o pedir. Então, nosso Pai Celeste é quem nos dá boas coisas. Se nós buscarmos, né, apenas buscarmos o seu reino, ele diz que vai cuidar de todas as coisas. Deixa eu ver aqui a nossa irmã Carla. Glória a Deus, nossa irmã Carla já está dando testemunho aqui, né, que saiu o resultado dos exames, que ela teve aí passou um susto aí, né? E graças a Deus não deu nada, nenhuma alteração. Louvado seja Deus, né, Carla? Deus te abençoe. Feliz aqui com o seu testemunho e a forma como Deus está provendo sobre a sua vida. Glória a Deus. A nossa irmã Adélia também falou ontem, né, que o pai dela já passou lá pelos exames que ele precisava, né? Fez lá uma pequena cirurgia e está tudo bem com eles. Eles estavam esperando, né, ele ir para o quarto, mas já também estava testemunhando aí o resultado das nossas orações. E esse é o tema de hoje, né, oração. Há uma afirmação, né, muito sábia que alguém disse sobre o crente ser um mendigo, né, que diz a outro mendigo onde tem pão. Esse é o nosso papel. Nós somos como um mendigo, necessitados, descobrimos onde tem pão, descobrimos onde tem provisão, e aí nós contamos para os outros mendigos aonde tem pão. E esse pão vem de Deus. Então nós somos tão necessitados quanto eles. Nós recebemos, aprendemos o caminho e agora nós compartilhamos. Esse é o Evangelho. São pessoas necessitadas que encontraram a provisão em Deus e agora nós apontamos para o outro aonde tem. Rosângela, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Não faz sentido Deus encher o nosso bolso de dinheiro para que amontoemos, né? Simplesmente vamos lá guardando ou esbanjemos em coisas fúteis. Na verdade, Ele nos dá mais do que precisamos, para que possamos ter como ajudar os domésticos da fé e socorrer os necessitados deste mundo. Deus sempre nos dá a mais, para que a gente possa repartir. Quanto mais nós compartilhamos, mais Deus aumenta. Esse é um segredo, né, da palavra de Deus. Quanto mais você compartilhar, mais Deus vai te dar. Por isso que Jesus trabalha nessa parábola nos dois sentidos. Nós somos aqueles que recebem alguém que vem nos pedir e nós somos aqueles que pedem também. Então Deus te deu, compartilhe.
Compartilhe aquilo que Deus te deu materialmente, compartilhe aquilo que Deus te deu espiritualmente, você sempre terá mais. Esta é a verdade do reino. Somos dispenseiros. Há sempre, algo que possamos compartilhar. Tem um outro provérbio que diz assim que ninguém é tão pobre que não possa dar nada, ou ninguém é tão rico que não precise de nada. Nós estamos sempre nos dois papéis, aquele que precisa e aquele que tem para oferecer. Jesus se refere a amigos dos discípulos, que chega à meia-noite procurando, amigos famintos. Então nós estamos diante de Deus intercedendo por outros. A parábola também trata disso. Ele não foi pedir o pão para si mesmo, ele foi pedir o pão para um amigo que chegou. E nós, como sacerdotes, nós nos colocamos em oração, intercedemos por outro, intercedemos em favor do outro, como temos os pedidos de oração que nesta live foi colocado e tantas outras, e aquilo que nós recebemos. Somos sacerdotes, nós vamos diante de Deus pedir a Ele por outros. Eu creio que esse é um grande, é um grande fruto do Espírito Santo. Olharmos para o outro, vermos a necessidade do outro, não pedirmos somente para nós. E aí se resume toda a lei, e os profetas, como Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo, pedir em favor do próximo. Então aqui, nesse amigo que chega, aqui a clara indicação dos perdidos desse mundo, das pessoas que precisam encontrar Deus, que vão nos procurar, e nós vamos levá-los diante de Deus, vamos conduzi-los diante de Deus. Por isso que somos como um mendigo que ensina o outro mendigo aonde tem pão. Seja como for, é nosso dever sair depressa para as ruas e becos deste mundo à procura dos pobres, ou seja, aqueles que não têm nada, dos aleijados, ou seja, aqueles que não conseguem andar para a casa do Senhor, os cegos, aqueles que não enxergam o caminho, e os coxos, aqueles que oscilam entre dois pensamentos ou não sabem a quem seguir, porque Deus quer que a sua casa esteja cheia, que o seu reino seja cheio na grande ceia. Temos que lhes oferecer o pão vivo que desceu dos céus. Aqui está falando da parábola da ceia, a grande ceia, onde nós saímos anunciando que na casa do Pai há mantimento para todos. Somente Deus socorrerá, e para isso nós precisamos insistir. Esse é o ponto alto da parábola, que ele vai falar sobre a insistência, sobre a perseverança em oração. A oração precisa ser persistente. Muitas vezes não seremos atendidos no primeiro clamor, na primeira súplica, mas aqui nós somos levados a entender sobre a perseverança. E vê que na parábola o amigo primeiro diz assim: não me importunes. Olha, não vem aqui trazer os seus problemas. Isso não quer dizer que Deus não se interessa pelos nossos problemas, mas na verdade o Senhor, ele prova o nosso caráter. Deus, ele traz essa provação para nós, para que nós possamos insistir com Ele, porque Ele quer desenvolver virtudes em nosso caráter, como exemplo da perseverança. Nós precisamos aprender a perseverar em oração, perseverar na nossa fé, diante de uma situação como estamos vivendo. A princípio parecia que seria poucos dias, E aí isso vai se estendendo. Então é preciso perseverança para enfrentar as dificuldades desta vida. E Deus começa a nos ensinar isso desde a oração. Perseveramos, continuamos pedindo a Deus. E aí eu quero te incentivar, como Jesus fez nessa parábola. Não desanime, não deixe de orar. Quantas coisas você insistiu, de repente você desistiu. E Deus está dizendo para você aqui: não desista, continue pedindo, porque no momento certo Deus atende, Deus responde. Essa é a lição principal dessa parábola, que nós precisamos insistir com Ele em nosso clamor. Quem é íntimo de Deus sabe pedir coisas.
e também sabe esperar. Eu vou repetir. Quem é íntimo de Deus, quem é amigo de Deus, sabe pedir a Ele as coisas e também sabe esperar em Deus, sabe esperar nele. O verbo importunar aqui, né, ele também quer dizer, ele traz o sentido de ousadia. Seja ousado em pedir, seja ousado diante de Deus, né? Traz aqui a ideia também de urgência, de audácia, de severidade. Então nós precisamos perseverar em Deus. É como aquela pessoa persistente, né, que fica ali pedindo até receber. É desse modo que Deus quer que a gente ore. Que a gente ore com perseverança, ore com desejo, ore com vontade. Mais à frente, né, no livro de Lucas, Jesus conta outra parábola, a do juiz iníquo. Ele tem claro desejo de nos estimular a orar sempre, sem nunca esmorecer. Lucas 18:1 vai trazer esta verdade também. Orar sempre, sem nunca esmorecer, ou sem nunca desanimar. Então persevere aí nas suas orações. E o mestre, né, ele completa dizendo a seguinte verdade: quem continua pedindo recebe, quem continua buscando encontra, quem continua batendo a porta lhe será aberta. Portanto, quem desiste fácil nunca alcançará nada de Deus. Deus quer desenvolver em nós esse caráter de perseverança. Cristo nos ensina nesta parábola que, mesmo se a resposta de Deus estiver demorando, não podemos parar de orar. Ele emprega aqui, né, a palavra anaideia, né, que traz aqui a ideia de importunação, de continuar pedindo, persistência. Deus não se sente ofendido com nossa insistência, né? Na verdade, Ele quer que a gente insista. E Ele espera esse comportamento da nossa parte. Jesus finaliza a parábola do amigo persistente ou amigo importuno, dizendo o que vai acontecer se seguirmos este exemplo. E lhes dará tudo o que tiver necessidade. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Não apenas o pão, né, que ele estava buscando, mas tudo o que tiver necessidade. E para afirmar, né, essa palavra aqui e a gente poder orar, eu quero trazer um outro texto que diz assim: Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esta verdade está em Efésios 3:20, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Se de fato crermos nesta verdade, jamais abriremos mãos das nossas orações, porque mais cedo ou mais tarde, no tempo perfeito de Deus, o Senhor abrirá as portas do céu a nosso favor. Verdade prática para orarmos. A persistência é uma virtude e um dos segredos da oração eficaz. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Ele apresenta aí a oração do Pai Nosso. Logo em seguida ele conta essa parábola, né, sobre o amigo insistente. Jesus nos leva a orar constantemente. Paulo também lhe adverte: orai sem cessar, orai em todo tempo. É isso que nós precisamos para um relacionamento com Deus perfeito, uma vida de oração com Ele. Amém? Essa palavra de oração não poderíamos terminar de outra forma, né, a não ser orando. Selma, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Fernando, Vanessa, que nos acompanha, Angelita, a paz e outros que entraram aqui, né, durante o nosso tempo. Rogério, a paz, Deus abençoe vocês. Vamos orar? Querido Deus, dai-nos uma vida de oração perfeita, Senhor. Ó Deus, porque nós desanimamos com facilidade.
Ó Deus, mas o Senhor nos chama para sermos perseverantes na oração, na palavra, em tudo que fazemos, Senhor. Dai-nos esta força de continuar, sem desanimar, porque o Senhor disse que no tempo certo nos responderia. Ó Deus, a persistência em oração não nos dará apenas aquilo que nós pedimos, Senhor, mas dará muito mais do que isso, que é um relacionamento perfeito contigo. Ó Deus, o Senhor nos chama para perto e a forma como nos aproximamos é através da oração. Por isso, Senhor, eu quero orar, ó Deus, por esse teu filho, Senhor, que está tendo dificuldade para orar, para romper, Senhor, que não encontra mais força, que não consegue romper, ó Deus, mas em nome de Jesus, nesta manhã, venha fortalecê-lo, Senhor, venha tirar, ó Deus, tudo isso que tem amarrado e não tem deixado o teu filho, Senhor, ter uma vida plena de oração contigo. Ó Deus, o Senhor nos pede para insistirmos na oração, em perseverarmos, e é isso que nós queremos fazer. Ó Deus, eu aproveito este momento para orar pelos pedidos de oração aqui colocados. Ó Deus, em nome de Jesus, alcance ali os pais da Elis, alcança, Senhor, os nossos irmãos que estão aí necessitados, Senhor, da tua proteção, principalmente, Senhor, esses que estão na área de risco, pessoas que têm a sua idade ou têm alguma doença, Senhor, pré-existente, que abaixa a sua imunidade, mas em nome de Jesus que o Senhor possa fortalecer. Deus, eu também quero orar pelos nossos irmãos, ó Pai, que perderam, ó Deus, entes queridos, que estão de luto, Senhor, como é o caso do nosso irmão André, que perdeu uma tia. Ó Deus, em nome de Jesus, a Gisele, entre outros, ó Pai, que perderam um ente querido, em nome de Jesus, Pai, visita essas famílias, leva o consolo, leva a tua paz, dá força, Senhor, a esses teus filhos para continuar caminhando. Deus, continuamos orando pela vida do Cleiton, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão precisando de cura no seu físico, de cura, Senhor, na sua alma, de forças para romper. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, pedimos, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor, a persistir, ó Pai, na oração e dá-nos uma vida plena, Senhor, contigo, em nome de Jesus. Amém.